Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Olá, pessoal, todos bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês para mais uma palestra da União Espírita Cristã. Agradecemos de coração o convite realizado pela casa e hoje nós vamos contar para vocês uma história de perdão. Para dar início à nossa reunião, nós vamos fazer uma leitura preparatória. É do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Mais especificamente, a lição 61. Intitulada Perdão, Remédio Santo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Palavras de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem a adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus, ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Vamos então, queridos irmãos e queridas irmãs, fechar nossos olhos, acalmar nossa mente e, embalados por tão sábias palavras do mentor espiritual Emmanuel, que possamos elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, este exemplo de amor maior que todos nós temos e que devemos seguir os passos, o caminho que ele trilhou. Que possamos hoje fazer essa reflexão tão importante sobre esse sentimento tão sublime e divino que é o perdão. E que possamos dar início a esse ano de 2021 da melhor forma possível,
e embalados pelos ensinamentos de amor do Cristo. Que assim seja. Bom, como eu disse, nós vamos hoje contar para vocês uma história de perdão. Inicialmente, eu vou fazer uma rápida recapitulação do capítulo Bem-aventurados misericordiosos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 14, capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, item 14, o Espírito Simeão vai trazer uma reflexão sobre o perdão muito importante para a gente. Logo em seguida, vou trazer alguns ensinamentos do Cristo sobre perdão. Aí sim nós entraremos na nossa história. Mas então, para começar, vamos então ao Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu disse, capítulo 10, item 14, o Espírito Simeão, ele nos lembra: espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Então, meus amigos, minhas amigas, o convite do Espírito Simeão para a gente é não ficarmos apenas nas palavras, não ficarmos apenas no discurso, ou seja, não sermos hipócritas, não é mesmo? Afinal de contas, a doutrina espírita se baseia nos ensinamentos cristãos. E o perdão é um dos pilares dos ensinamentos cristãos. E nós, na doutrina espírita, no movimento espírita, estamos acostumados a ouvir e a falar sobre o perdão. Discursos lindos, maravilhosos, textos belíssimos como esse de Emmanuel, que lemos na leitura preparatória. Só que o convite da espiritualidade não é para a gente ficar apenas no discurso. Não, é para a gente sair do discurso e partir para a ação. Então, se nós nos dizemos espíritas, então a gente deve perdoar. Este é o convite da espiritualidade. Só que o convite da espiritualidade não para por aí. Ele continua. O Espírito Simeão continua dizendo: ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. É muito comum, quando estamos magoados, estamos com rancor ou com um ressentimento, a gente ter o nosso foco, a nossa visão focada apenas nesta mágoa, apenas nessa ferida que está em nosso coração. Só que este foco impede que a gente veja as possibilidades do bem que a gente pode fazer. Isso impede que a gente possa praticar a caridade, que é a salvação de todos nós. Então, o convite da espiritualidade é: tudo bem, você está magoado, tenta tirar o foco dessa mágoa. Tenta ampliar essa visão, para que a gente possa enxergar o bem que a gente está às nossas mãos, ao nosso alcance, para a gente poder realizar. E o Espírito Simeão continua dizendo: cuidai, portanto, de os expungir de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Neste momento, a gente precisa fazer uma revisão do conceito de perdão. Infelizmente, muitas pessoas acham que perdão é retirar a responsabilidade de alguém sobre seus atos. E essa é uma definição equivocada de perdão. Todos nós, por causa do nosso livre-arbítrio, somos responsáveis por todas as nossas ações. Afinal de contas, liberdade exige responsabilidade. Então, se alguém comete algum equívoco, essa pessoa vai responder, ela é responsável por esse equívoco, tanto perante as leis dos homens quanto perante a lei de Deus. E ela vai responder. Perdoar não é retirar a responsabilidade das ações de alguém. Lembra que a gente já falou aqui hoje mesmo que a mágoa, o ressentimento é uma ferida que fica no nosso coração? Seja causada por alguma pessoa, seja provocada por nós mesmos. O perdão é colocar um curativo nessa ferida que está no nosso coração. Porque a mágoa, o ressentimento, é você cultivar, né? A mágoa, o ressentimento, é como você segurar um carvão em brasa na mão.
esperando que o outro se machuque. Você segura essa brasa, ou seja, você cultiva essa mágoa, esse ressentimento, só que quem se machuca é você. O perdão é simplesmente o movimento de você soltar essa brasa. Você colocar esse curativo no coração. Dizer, tudo bem, o outro errou, então eu mesmo errei, no caso do auto-perdão, e nós somos responsáveis por nossos atos, a gente vai ter que responder por isso. Mas eu preciso me libertar dessa mágoa. Essa mágoa está me fazendo mal, eu preciso me libertar dela. Deixa ela aí. Eu preciso soltar essa brasa para poder continuar o meu caminho. Isso é perdoar. Só que o Espírito Simeão continua, ele finaliza a fala dele dizendo o seguinte: Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: Nada tenho contra o meu próximo. Palavras do Espírito Simeão, psicografada na cidade de Bordeaux, em 1862. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito Simeão encerra a fala dele nos lembrando uma coisa muito importante, que os Espíritos nos ensinam no Livro dos Espíritos, que todos nós temos a nos guiar o caminho a nossa consciência, onde está escrita a lei de Deus. E se a gente seguir essa consciência, ouvir esse grilinho falante, como está aí na imagem, que todos nós temos, assim como Pinóquio tinha, a gente vai sempre caminhar no caminho certo, porque Deus confiou a todos nós o grilinho falante. Só que, assim como o Pinóquio, o grilinho falante está lá sempre falando, só que a gente muitas vezes não escuta. E o que acontece? A gente acaba encontrando consequências indesejáveis, assim como o Pinóquio encontrou no conto infantil. Então fica a lição que a espiritualidade deixa para a gente aprender a ouvir mais a nossa consciência e tentar seguir no caminho desse perdão e nos livrar de todas essas mágoas e esses ressentimentos. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, que agora no item 15 do mesmo capítulo, que o Espírito Paulo, né, o apóstolo, ele nos diz: ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Este é um alerta muito importante que o apóstolo Paulo deixa para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, porque muita gente, principalmente quando a gente está naquele calor do momento, com a mágoa, o ressentimento ferido no nosso coração, a gente tem dificuldade a perdoar. A gente fala, eu nunca vou perdoar. Isso que ele fez foi desumano, eu nunca vou perdoar ele. Só que toda vez que eu falo isso, eu estou promovendo a minha própria condenação. Porque a gente precisa acabar com essa mania de acharmos que somos juízes divinos, que somos juízes celestiais. Nós não somos. Não somos. Cada pessoa vai se entender com o tribunal da própria consciência. Nós não é com a gente, nós não somos os juízes de ninguém. Nós teremos que nos entender com a nossa própria consciência. E toda vez que eu digo nunca perdoarei, eu estou jogando uma condenação para mim mesmo. Porque se eu nunca perdoarei, como que eu posso esperar ser perdoado? Não faz sentido, não é mesmo? Então fica aí o alerta da espiritualidade, o convite também a estudarmos todo o capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Porque afinal de contas, né, como registra lá o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 7 de seu evangelho, Jesus, lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, já dizia: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E também completa, ainda no Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados. Ou seja, como a gente pôde ver, em apenas esses dois ensinamentos, Jesus já trouxe todos os ensinamentos que a gente acabou de ver que a espiritualidade deixou no Evangelho segundo o Espiritismo, mais explicadinho, mais destrinchado para a gente, né? Só que Jesus não para por aí. Ainda no Sermão do Monte,
no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículos 14 e 15, Jesus nos lembra: Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Novamente, Jesus nos convidando ao perdão. Só que o perdão não apenas uma vez, porque, como Mateus registra no seu capítulo 18, Pedro questiona Jesus quantas vezes nós precisamos perdoar? Com a seguinte pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus, e Jesus responde: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Nos recordando Jesus de que não há limites para o perdão. É necessário perdoar sempre. Então vejam que Jesus, ele sempre falou sobre perdão. Em vários momentos da vida dele, ele falou sobre o perdão. Inclusive, durante um dos seus maiores ensinamentos, que foi o Sermão do Monte, ele em 3 momentos diferentes falou a importância do perdão. Só que o mais importante de Jesus é que ele ensinou não apenas por palavras, mas principalmente pelo exemplo. Eis o grande professor que foi Jesus. O mais importante de seus ensinamentos é que vieram através dos exemplos que ele vivenciou. E o perdão não poderia ser diferente. Então, para exemplificar o perdão, esse perdão incondicional que Jesus ensina para a gente vai contar para vocês agora uma história de perdão. E essa história de perdão está foi relatada através da mediunidade de Chico Xavier em 5 livros diferentes. 3 relatos do espírito Humberto de Campos, um deles já assumindo o pseudônimo de Irmão X, e 2 relatos através do espírito Maria Dolores, de autoria do espírito Maria Dolores. E que relatos são esses? Que história é essa? Como vocês podem ver, né, para quem conhece alguma dessas histórias, a gente vai agora contar a história de Judas Iscariotes. E o relato deles começa um pouco antes da traição dele e vai até os dias atuais. Então, vamos agora fazer um mergulho na história. Vamos viajar no tempo e consultar inicialmente o livro Boa Nova, psicografia, né, de Humberto de Campos, mais especificamente capítulo 24, A Ilusão do Discípulo, que relata logo alguns momentos após a chegada de Jesus a Jerusalém, né, que ele foi recebido por uma chuva de flores, e relata uma conversa entre Judas e Tiago em uma estradinha, caminhando em direção a Betânia. E é isso, lembrando, gente, que os relatos de Humberto de Campos, como são narrativas grandes, eu não vou trazer na íntegra, tá bom? Vou trazer apenas alguns recortes. Então, fica o convite aqui, inclusive a referência, para buscarmos, né, o conteúdo total, a reflexão completa. Apenas os relatos de Maria Dolores, que são poemas, eu vou ler na íntegra, tá? Então, alguns relatos da ilusão do discípulo. Judas, em determinado momento, questiona Tiago: Tiago, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Tiago responde: Mas poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? E Judas completa: Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Observem aqui que Judas ele enxergava que para fazer as transformações sociais, né, que os ensinamentos do Cristo demandavam, ele acreditava que precisava acessar os homens poderosos da política, do poder político.
e que não era bem assim, que ele via o que estava acontecendo. Porque quando Jesus falava, ele não falava para os poderosos dos templos, os poderosos de Roma. Ele falava para pessoas simples, para pessoas doentes, para leprosos. E Judas não entendia a forma de agir do Cristo, o porquê que ele fazia isso. Ele não conseguia ver o triunfo do reino de Deus no mundo através deste caminho que Jesus estava percorrendo. E o diálogo continua. Tiago responde: Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. E Judas questiona: Mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Tiago completa: E quem haverá mais poderoso ao que Deus, de quem o Mestre é um enviado divino? E Judas fala: Não concordo com os princípios de nação e creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim, Betsaida, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. E Tiago reflete: Jesus, porém, já nos esclareceu que o seu reino não é deste mundo. Então vejam que Tiago estava sempre tentando recordar a Judas de que o reino de Deus não ia ser implantado nas cidades, nos prédios, mas nos corações das pessoas. Por causa disso que o reino de Deus não é desse mundo. Não é das paredes, não é do chão. Não, o reino de Deus deve ser implantado no coração das pessoas. Só que o Judas não entendia isso direito. Para ele precisava impor os ensinamentos do Cristo através da força. E não é assim o caminho. Alguns últimos relatos para finalizar a nossa história. Após Tiago e Judas se separarem, Humberto de Campos relata que Judas passou a noite conversando consigo mesmo, pensando sobre si mesmo. Humberto de Campos fala: Judas Iscariotes passou a noite tomando de angustiosas inquietações. E ressalta uma fala de Judas: não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? A reflexão que ele está fazendo para si mesmo. Israel não esperava um Messias que fechasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para mim as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simplicidade, ficaria entre todos como um símbolo vivo da ideia nova. E Humberto de Campos completa: recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria suas ambições, aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Então vejam que esse golpe de Estado orquestrado por Judas não tinha o intuito de ferir Jesus. Ele amava muito Jesus. Em próximos relatos, né, como a gente vai ver, fica claro, até mesmo nesse próprio capítulo do livro Boa Nova, fica muito claro isso, que ele amava profundamente Jesus, ele não queria o mal de Jesus. Ele queria o bem do cristianismo, dos ensinamentos do Mestre, ele queria impor o reino de Deus no mundo, né? O caminho que ele entendia que não era o mais adequado. Ele não entendeu, ele não conseguiu entender que o Mestre, né, Jesus, era o caminho, a verdade e a vida, que era o único caminho possível realmente para o triunfo do reino de Deus. Judas não conseguiu entender isso. Então ele achava que, através dessa manobra política que ele tramou, que ele planejou, que ele orquestrou, ele conseguiria assumir o controle político
para poder ter essa força enérgica para poder impor o reino de Deus na terra, e Jesus ficaria, e depois ele libertaria Jesus. E ele ficaria como símbolo da ideia nova. Esse era o plano dele. Só como a gente muito bem sabe, não, o plano não saiu assim. Os supostos amigos de Judas com quem ele entrou em contato para poder orquestrar esse plano, depois que ele entregou Jesus, não cumpriram com a palavra, como a gente muito bem sabe, e Judas presenciou todo o sofrimento do Cristo, todo o Calvário. E o interessante, lembra que eu falei do exemplo de Jesus? Jesus, né, como narra Humberto de Campos, daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor. Não chegou a escapar-se uma queixa durante todo o momento do Calvário. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para seus algozes. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha que belo exemplo que Jesus deu para a gente. Em um momento de extrema dor, mesmo assim, ele seguiu firme todos os seus ensinamentos e exemplificou o perdão. E, no momento máximo da crucificação, ele roga a Deus pelo perdão de seus algozes. Que exemplo lindo que Jesus deu. Só que Judas, infelizmente, ao ver tudo isso, não aguentou de remorso, não aguentou de mágoa pela sua própria ação e, tomado por culpa, cometeu o suicídio, se enforcando em um pé de figueira. Aí termina o nosso primeiro relato, a nossa primeira história. E como fica nítido para a gente, Judas ele não tinha a intenção de fazer mal ao Cristo. O objetivo que Judas queria alcançar era o triunfo do reino de Deus na terra. O problema foi a forma, o caminho que ele escolheu para alcançar esse objetivo, que não foi o mais adequado. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque existe um meio a se alcançar os objetivos. E Jesus exemplificou esse meio através de conversações, da convivência com pessoas simples, humildes, e da edificação do reino de Deus no coração das pessoas. Este era o caminho, não o caminho da imposição, da força, da política, dos jogos políticos, né, como acreditava Judas. Então fica a lição para a gente refletir o como que a gente está buscando alcançar os nossos objetivos, porque o como, a forma importa, e importa muito, como ficou bem claro nesse exemplo para a gente. Mas a história de Judas, diferente do que a gente conhece, ela não termina por aí. A história de ninguém termina com a morte, não é mesmo? Ela continua. O que será que aconteceu então, depois da morte de Judas? Vamos recorrer agora então ao nosso segundo relato. No livro Pontos e Contos, de autoria de Humberto de Campos, já assumindo o pseudônimo de Irmão X, mais especificamente capítulo 35, Nas Palavras do Caminho. Novamente, esse capítulo ele é extenso, eu vou fazer apenas alguns recortes. Tá? Então, este capítulo, esqueci de conceituar, ele vai, logo depois da morte, né, da crucificação de Jesus, os discípulos, os apóstolos, eles estavam abalados, né, aflitos, e este capítulo narra uma conversa de Tiago Maior, né, que tinha conversado com Judas no capítulo anterior, com Matias, né, o discípulo que tinha acabado de assumir o lugar de Judas, né, no grupo. Então, vamos ver um diálogo de Tiago Maior com Matias. Então vamos lá. Matias, em determinado momento do diálogo, questiona: que insolência! Que homem caviloso esse Judas terrível! Dói-me evocar o vulto hediondo do ingrato. Como não vacilou ele no crime ignominioso? Tiago responde: será Judas para sempre a nossa vergonha. Muitas vezes ouço a argumentação de Pedro que busca defendê-lo. Ouço e calo-me, porque para mim não existem palavras que o excusem. Esse traidor será um réu diante da humanidade.
Foi ele que entregou o mestre aos sacerdotes criminosos e provocou a tragédia do Gólgota. Não tem advogados, nem desculpas. Foi perverso, positivamente infame. E Matias completa. Como se balançou a semelhante absurdo, tudo lhe dera o Senhor em bênçãos eternas. Então, observamos aqui neste momento uma postura muito comum de que todos nós temos assim que somos afetados por alguma mágoa, por algum ressentimento, que ficamos com uma ferida no coração. A gente se revolta. Nós nos entregamos às paixões e a gente acaba falando horrores, xingando, amaldiçoando a pessoa, o responsável por essa mágoa. Os apóstolos, eles estavam feridos internamente pelo que aconteceu com o mestre. Eles culpavam Judas por causa disso. Então eles tinham essa mágoa muito grande. E perante essa mágoa, o que eles fizeram? No caso de Tiago e Matias, eles ficaram remoendo essa mágoa, cultivando essa mágoa, rogando pragas a Judas. Né? Pedro, como o próprio Tiago relata, ele falou: não, calma, não é bem assim, tentou intervir um pouco, mas os dois, assim, não dá, não tem perdão, não existe perdão porque ele fez, não é? Aí, olha o relato de Humberto de Campos para ver o que acontece. Em determinado momento, Humberto de Campos narra o seguinte: Tiago ia responder, mas alguma coisa lhe impediu. O velho apóstolo arregalou os olhos, interrompeu a marcha e perguntou ao companheiro. Tiago questiona: quem é aquele que vem lá, vestido em luz resplandecente? Matias responde: também vejo, também vejo. E Tiago exclama: é o Senhor! Humberto de Campos narra então que aproximou-se Jesus com a majestosa beleza da espiritualidade sublime e parou, por instantes, ao lado dos companheiros. Contemplou-os compassivamente, como um mestre afetuoso, junto a dois aprendizes humildes. Matias chorava, sem força para erguer os olhos. Tiago, em pranto, ousou fixá-lo e rogou: Senhor, abençoai-nos. Podemos voltar para Jerusalém a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la. Mas Jesus responde: não, Tiago, não vou agora. Sigo em missão de auxílio a Judas. E Humberto de Campos complementa: e sem acrescentar coisa alguma, continuou a excursão solitária em sublime silêncio. Nessa noite, quando voltou a Jerusalém, o velho Tiago insulou-se da comunidade e, tomando os pergaminhos onde começara a escrever sua bela epístola à cristandade, anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. Então, gente, fica aí, né, um relato emocionante de que Jesus precisou aparecer, né, se manifestar perante Tiago e Matias para lembrar: queridos, aquele que não perdoa está dando a própria sentença, está se auto-sentenciando. Não julgueis para não ser julgados. Lembra dos meus ensinamentos? Então, gente, os meus ensinamentos são para ser praticados. Não para ficar só na cabeça, no discurso lindo maravilhoso. É para serem vivenciados. Então, perante toda aquela revolta que Tiago e Matias tinha contra Judas, vem Jesus e fala: eu estou indo ajudar a Judas. Foi como se um tapa de luva na cara, né, do Tiago Matias, tanto que Tiago, após este momento, ele, em prantos, escreve a sua epístola, que ele está presente até hoje no Novo Testamento. E que ficou herdada aí pela eternidade para a gente. Então, vemos aí a postura que a gente precisa ter. Porque normalmente a gente se entrega à revolta, né? A gente fala mal, a gente xinga, mas a gente esquece que é para perdoarmos, não é mesmo? Então fica aí o relato de Jesus. Mas como assim? Mas Jesus, ele foi traído, ele morreu, ele perdoou Judas? Como assim? Como assim ajudar a Judas? O que significa? Vamos então para o nosso terceiro relato, no livro Amor e Perdão, mais especificamente o capítulo Coração e Vida, que foi psicografado pelo Espírito Maria Dolores. Neste capítulo, Maria Dolores relata, através de um poema belíssimo que eu vou ler para vocês, que eu vou declamar para vocês, o encontro de Maria Madalena com Jesus
é o primeiro encontro, né, de Maria Madalena perante o túmulo vazio de Jesus. O poema diz o seguinte: a Madalena fora ao túmulo querido, entre pedras de extremo desconforto. Levava flores para o mestre morto. Tinha o peito magoado e enternecido. O sol reaparecia resplendente. A névoa da manhã fundia-se no ar. Na dourada invasão das flamas do nascente, Maria estava ali unicamente, a fim de estar a sós, recolher-se e chorar. A desfazer-se em pranto, ela arguía. Por quê? Por que, Senhor, tanta saudade e tanta dor? Toda a felicidade que eu sentia jaz aqui sepultada. Transformou-se minha vida em sombra e nada, no ermo deste pouso derradeiro. Nisso, ela viu alguém. Seria um jardineiro? Um zelador daquele campo santo? Mas tomada de espanto, viu-se à frente do mestre Nazareno, o excelso benfeitor ressuscitado, a envolver-lhe de paz e coração cansado. Ela gritou: Senhor! Ele disse: Maria. Ela era a expressão da perfeita alegria. Ele, o perfeito amor. Madalena ajoelhou-se e quis beijar-lhe os pés. Maria, por quem és? Explicou-se Jesus. Não me toques, porquanto não te esperava aqui neste recanto. E ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. Maria, surpreendida, indagou em seguida: Senhor, onde estiveste? Em que jardim celeste encontraste o descanso necessário que vem de Deus nos dons da paz completa? Perdoa-me, Senhor, a pergunta indiscreta. Dói-me, porém, pensar na angústia do Calvário. Revolto-me, padeço, mas não venço. A mágoa de lembrar-te o sacrifício imenso. Mas Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos resplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos da aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além, a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui a sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou a Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou, em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me alterar a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Este é o relato de Maria Dolores, através de um belo poema, de como Jesus foi, após a crucificação, acalmar Judas. Tentar acalmar o sofrimento que ele estava passando, que ele tinha enlouquecido de tanta culpa que ele estava sentindo pelo que ele tinha feito. E não conseguia nem reconhecer Jesus. Mas Jesus ficou ao seu lado, tentando acalmá-lo até que ele adormecesse. Eis o primeiro perdão da nossa história. Exemplo vivo do perdão de Jesus. Mas não é o último, tem mais dois perdões na nossa história. O próximo relato, que também é um poema de Maria Dolores, está no livro Retrato de Mãe, no capítulo Momentos de Ouro, né? Que Maria Dolores conta o resgate, de como foi o resgate de Judas dessas regiões trevosas. Judas ficou séculos ainda nas regiões trevosas do mundo espiritual, sofrendo.
E só que depois de alguns séculos, a gente sabe que o sofrimento não é eterno. Então, eis o relato de Maria Dolores. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Replica o interpelado: Acaso não sabeis? Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora. Nada sabeis da mágoa que me atinge. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou, rude e pasmo: Mãe? Não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o meu ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me ex conjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Respondeu a dama docemente. Ainda assim, por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu. Amo-te e quero ver-te de novo a vida. Maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: Meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Aí a gente recupera o fôlego, né, depois dessa lição belíssima que o Espírito Maria de Nazaré vivenciou, exemplificou para a gente, né, do resgate que ela foi pessoalmente ao Vale dos Suicidas, nas regiões trevosas do mundo espiritual, resgatar a Judas e assumiu a missão dela mesma retornar à vida à Terra como mãe de Judas, para que ele pudesse reiniciar a sua jornada de recuperação, reparativa dos seus erros. Porque nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus sofre eternamente. Todos nós
estamos fadados à felicidade, como a espiritualidade nos ensina. E a espiritualidade superior só quer ver o nosso bem. Não, ela não quer ver a gente sofrendo. Aí vem Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, resgatar Judas das zonas inferiores para que ele possa ter uma nova oportunidade na Terra e continuar a sua jornada rumo à felicidade. Eis o segundo perdão da nossa história. Só que não é o último perdão da nossa história. Nosso tempo já está se esgotando. Vamos para o nosso último relato, que o espírito Humberto de Campos relata para a gente no livro Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 5, Judas Iscariote, que já é um relato de hoje em dia, após 2 milênios, né, de evolução, de lutas, de experiências que Judas passou. Humberto de Campos entrevista pessoalmente, ele se encontra com Judas no plano espiritual e ele entrevista, né, como se fosse um repórter, para Judas sobre a situação dele, né? E como os relatos anteriores de Humberto de Campos, é um texto grande, belíssimo de ser lido, não vou trazer ele na íntegra, até porque o nosso tempo já está acabando. Eu vou trazer apenas os seguintes trechos. Humberto de Campos questiona: e chegou a salvar-se pelo arrependimento? E Judas responde: não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da filonia da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia, em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos infames que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo no fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E então, gente, vemos aqui, né, que após séculos de sofrimento que ele relata, né, que ele fala nesse relato, Judas passou por diversas dificuldades, diversas expiações, mas ele finalmente, no século XV, né, 1500 anos depois, ele conseguiu finalmente o último perdão que ele precisava, que era o perdão da consciência dele. E para finalizar o nosso relato, para finalizar a nossa palestra, finalizo, né, com a última fala de Judas nesse capítulo, que Humberto de Campos questiona: e está hoje meditando nos dias que se foram. E Judas completa assim: estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, agora ele entendeu. Sinto nessas estradas o sinal de seus divinos passos. Vejo-o ainda na cruz entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente e me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre estes sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao Divino Mestre, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços em todos os padrões de ouro moedado. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, fica aí essa reflexão de Judas para a gente, de vendo assim, sim, ele hoje se vê irmanado com Jesus, a todas as dívidas quitadas, as expiações realizadas, e esse é o destino de todos nós. Só que a gente ainda teima em malhar Judas toda a Páscoa, em cultivar essa culpa que ele cometeu. Gente, nós nos dizemos cristãos, então sejamos cristãos. Nos dizemos espíritas, então sejamos espíritas. Precisamos perdoar. Vamos seguir o exemplo de Jesus e de Maria de Nazaré? E da própria espiritualidade superior, esse belíssimo exemplo de Judas, inclusive do auto-perdão, do perdão da própria consciência.
Então vamos parar de ficar julgando as pessoas, de ficar tacando pedra nas pessoas, que até hoje a gente taca pedra nas pessoas. E precisamos recordar do ensinamento de Jesus que nos disse, em Mateus capítulo 18, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E com Judas não foi exceção, né? E nenhuma se perdeu e nenhuma se perderá. Todas as vidas que encarnam aqui na Terra estão sob o amparo de Jesus, estão confiadas a Jesus por Deus, e nenhuma se perderá. Nenhuma. Então, essas são as palavras, essa é a história de perdão que eu gostaria de trazer para vocês. E fica aqui o convite à reflexão para esse sentimento tão sublime. Não apenas a reflexão, mas a vivência desse sentimento tão sublime que é o perdão. Então vamos agora fazer a nossa prece de encerramento para finalizar a nossa palestra. Queridos irmãos, queridas irmãs, agradecemos aos ensinos da espiritualidade neste momento de profunda reflexão, de aprendizado, e que possamos, tocados por tão belas mensagens e ensinamentos, refletir sobre as nossas ações, pensar sobre como estamos agindo, por que estamos ainda julgando, cometendo o erro de julgar nosso próximo, e que possamos trilhar um novo caminho, o caminho dos ensinamentos do Cristo, através da vivência de seus ensinamentos. Que tenhamos todos nós um excelente dia, uma excelente semana. Que assim seja. Muito obrigado a todos e fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado.